Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. O objetivo está aí, é você fazer a sua pergunta e nós respondemos de maneira assim bem objetiva. Eu gosto de explicar que quando é uma pergunta que tem alguma resposta nos documentos da igreja, catecismo, código de direito canônico, nas encíclicas, então nós damos uma resposta da igreja. Agora, quando é uma pergunta que não é diretamente ligada à fé, não tem uma resposta objetiva nos documentos da igreja, eu dou uma opinião, tentando basear essa opinião na moral católica, etc. Ok? Mas a opinião, fica com ela quem quiser ficar, certo? Muito bem, vamos começar rezando, pedindo a Nossa Senhora que invoque sobre nós o Espírito Santo, para que a gente possa responder essas perguntas de hoje, que já estão aqui, de acordo com aquilo que o Sagrado Magistério da Igreja nos ensina, assistido e inspirado pelo Espírito Santo. Ave, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos vocês que vieram participar aqui ao vivo. Temos aqui amigos de Ocauçu, São Paulo, certo? E São José dos Campos, São Paulo. Beleza, sejam bem-vindos aqui à Canção Nova e ao nosso programa. Muito bem, estamos em época de Quaresma, então eu quero sugerir a leitura de 2 livros que nos ajudam a viver melhor, especialmente Semana Santa, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. Isso aqui a igreja guardou com muito carinho. Os evangelistas registraram 7 palavras, não é um evangelista só não, são vários deles, compilando tudo, 7 palavras, Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Depois, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Olhou para o bom ladrão lá, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A Virgem Maria aos pés da cruz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Entregou Maria para ser a nossa mãe. Depois tudo está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tenho sede. Então essas 7 palavras são importantíssimas, por quê? Porque as últimas palavras de uma pessoa antes da morte são palavras decisivas. Eu lembro que a minha esposa estava à morte, olhou para um dos meus filhos e disse, cuida dele, apontou para mim. Quer dizer, são as grandes preocupações da pessoa. Então esse livro é uma meditação sobre isso. Um livro maravilhoso, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Um médico francês, Pierre Barbet, durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo, assim, cientificamente, e comparando também com o Santo Sudário. Ele fez até experiências com crucificação de cadáveres para saber como é que foi a crucificação de Cristo. Aqui tem fotos, ele mostra todas as fotos das pesquisas dele, muito interessante, e tem um relato maravilhoso de como é que foi a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Esse médico disse que depois que ele escreveu, fez tudo isso, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra. Tal ponto ele entendeu o sofrimento de Cristo, que ele disse que tinha que parar, porque senão ele desmaiava. Realmente é uma maravilha para a gente meditar. Os santos diziam assim, que a melhor maneira para a gente aprender a amar a Jesus, é você meditar sobre a paixão dele. Então esse livro ajuda muito nesse aspecto. Muito bem. Dom Benedito Beni, nosso bispo emérito aqui de Lorena, também escreveu um livro sobre as 7 palavras de Cristo. Muito bem, vamos às perguntas que nós já temos aqui hoje conosco. A primeira delas é do Edivaldo Carlos. O Edivaldo pergunta assim: gostaria que o senhor explicasse a passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. A passagem diz assim:
seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Então, qual é a explicação que a gente pode dar isso aqui? Quando São Paulo fala... São Paulo ele encontrou muitos erros na comunidade de Corinto. Então, a carta que ele escreve aos Coríntios é para corrigir esses erros. Havia divisões, havia uma série de coisas, né? E havia ali também problemas de cunho moral. São Paulo coloca isso. Então, quando ele fala, né, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, significa o quê? Esse homem vai passar por provações, vai passar por tribulações, para a mortificação do seu corpo, para salvar a sua alma. Veja, São Paulo não está entregando a pessoa para Satanás para ir para o inferno, não, para salvar a sua alma. Mas como? Vou explicar. Deus usa até a ação de Satanás. Deus sabe de todo o mal tirar o bem. Por isso que São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A ação do demônio, Deus também sabe utilizar para transformar em bem. Quando o demônio nos tenta, e a gente enfrenta a tentação, e luta, a gente sai mais forte para enfrentar outras tentações. Então, é por isso que Deus permite a tentação do demônio. Porque Ele sabe, até da ação do demônio, tirar um bem. Por isso que São Paulo diz, vou te entregar a provação, a tentação, a tribulação, a aflição que o demônio vai provocar para mortificar o seu corpo. Porque o sofrimento mortifica, né? Para salvar a sua alma. Esse é o sentido, né, que São Paulo coloca aqui. Maria de Lourdes Pereira, ela diz assim, não sou casada na igreja e meu marido divorciado. Gostaria de saber se posso ser madrinha de consagração. Veja, esse termo madrinha de consagração não é oficial na igreja. A igreja só tem 2 tipos de padrinho e madrinha, no batismo e na crisma. Nem casamento tem padrinho. O pessoal enche de padrinho e madrinha no altar, não existe no Código de Direito Canônico padrinho e madrinha de casamento. Existe o quê? Testemunha. Padrinho e madrinha só existe no batismo. Está aqui, no Código de Direito Canônico da Igreja, você pega aqui o cânon 873, né? Ele coloca aqui 2 padrinhos, 872. Eu quero até ler o seguinte, o que a igreja exige para que alguém possa ser padrinho ou madrinha de batismo ou de crisma? Eu vou ler, diz aqui, olha, primeiro, para que alguém, é o cânon 874, para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho ou madrinha, é necessário, tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Então, de repente, se tem um jovem com 15 anos, maduro, tal, de repente o bispo pode autorizar, o pároco pode autorizar, mas a regra é a partir de 16 anos, a regra normal. Segunda condição, seja católico, então o católico não pode trazer, por exemplo, um protestante para ser padrinho de batismo, nem uma pessoa que não é católica. Então, seja católico, confirmado quer dizer o quê? Recebeu o sacramento da crisma. Olha bem, para ser padrinho tem que ter sido crismado. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, quer dizer, primeira comunhão, e leve uma vida de acordo com a fé. Está aí. Para ser padrinho, tem que estar vivendo de acordo com a fé. Então, uma pessoa, por exemplo, que não está vivendo de acordo com a fé da igreja, ele não pode ser padrinho, não pode ser madrinha, tá certo? Depois, tem outras condições aqui que são menos importantes, não seja o pai ou a mãe do batizado. O pai e a mãe não pode ser padrinho, não pode ser madrinha, tem que ser outra pessoa que não seja pai e mãe, tá certo? Então, está aí a resposta para a Maria de Lourdes Pereira. Agora, ela fala de madrinha de consagração. Madrinha de consagração não tem aqui. Então, não vou dizer nada.
né? Não vou dizer se pode ou se não pode, a igreja não diz nada, ok? Deixa a questão em aberto, porque não é obrigatório que a criança tenha uma madrinha de consagração. É uma coisa que o povo inventou, não foi a igreja que criou, o povo que inventou. É bonito, né? Mas não está regulamentado no Código de Direito Canônico, nem no Catecismo da igreja, ok? Então eu penso que se a família aceita, não há proibição aqui, como também não há obrigação. Samara Cristina, ela pergunta o seguinte: a Virgem Maria pode fazer milagres por si só ou apenas com a intercessão de seu filho? Veja, gente, quem faz milagre é Deus. Os santos de Nossa Senhora intercedem para que Deus faça um milagre por nós. Entendeu? A gente fala, Nossa Senhora fez um milagre. Fez em que sentido? Ela conquistou, por exemplo, nas bodas de Caná, faltou vinho. Nossa Senhora não fez o milagre. Ela falou para ele: meu filho, não tem mais vinho. Ela não fez nada. Ela intercedeu. E Jesus transformou 600 litros de água em vinho. Não foi um copinho, não. São 600 litros. Que Deus é sempre pródigo, né? Deus é sempre abundante, né? Para mostrar o poder dele, né? Então, os santos intercedem. Como é que os santos intercedem? Como é que Nossa Senhora intercede? Interessante entender isso. Eu até escrevi um livro, vou mostrar aqui. Eu sempre mostro um livro que quem quiser aprofundar o assunto, pode aprofundar. A intercessão dos santos, e também coloco aqui um capítulo sobre relíquias e sobre imagens. O que a igreja ensina? A igreja ensina o seguinte: os santos, eles estão em comunhão com Deus, na intimidade de Deus. Então, eles apresentam a Deus os seus méritos. Que méritos? A vida que eles viveram aqui na terra, amando a Deus, amando ao próximo, né? Servindo a Deus. Então, pelos méritos deles, eles conseguem diante de Deus a graça que nós pedimos a eles. Entende? É isso que a igreja nos ensina. Muito bem. Sobre a Virgem Maria, quem quiser aprofundar os dogmas sobre a Virgem Maria, leia esse livro, A Mulher do Apocalipse. Aqui eu coloco os 4 dogmas sobre Nossa Senhora detalhado: maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição, Assunção ao céu e outras devoções importantes, como mediadora de todas as graças, mãe da igreja, mãe de cada um de nós, ok? Então, quem quiser conhecer, e olha, gente, Papa Paulo VI, São Paulo VI, né, já foi canonizado, o Papa São Paulo VI dizia o seguinte: sem a gente conhecer bem Maria, a gente não conhece bem o mistério de Cristo. Por quê? Porque tudo que Cristo fez, Ele fez através de Maria. Ele veio ao mundo através de Maria. Ele morreu na cruz aos pés de Maria. Ele entregou Maria a São João, a todos nós como mãe. O primeiro milagre que ele fez porque Maria pediu. Olha, Paulo VI fala isso: sem a gente conhecer bem o mistério da Virgem Maria, a gente não entende bem o mistério de Cristo. Está aí. Fábio Braga, o Fábio pergunta o seguinte, ele pergunta se no ato sexual é permitido se usar as carícias, né, para que o ato se complete bem entre o casal. Bom, carícias a igreja não é contra. O que a igreja é contra é, por exemplo, sexo anal, sexo oral, não tem sentido. Por quê? Eu quero mostrar aqui 2 livros ligados a esse assunto, que eu não quero dissecar aqui muito, porque é um horário que a gente não pode abrir essa questão assim 100%. Mas eu vou mostrar 2 livros aqui, que penso que pode ajudar as pessoas. Eu não sei onde que eu coloquei os 2 livros, deixa eu ver se estão aqui. Está aqui. Um livro foi escrito por um consagrado aqui da Canção Nova, o Sandro Arquejada, Ato Conjugal, Beleza e Transparência. Aqui o Sandro coloca algumas coisas. E eu escrevi um livro também, que eu chamei de Vida Sexual no Casamento. Este livro eu escrevi por quê?
Eu escrevo o livro porque eu recebo muitas perguntas. Quando eu percebo que uma pergunta está se repetindo muito, eu tento colocar num livro que a igreja ensina. Este assunto aqui, delicado, eu conversei com o nosso bispo na época, Dom Benedito Beni, e disse: Dom Benedito, a igreja fala muito pouco sobre isso. Eu fui no catecismo da igreja, tem pouca coisa. Eu fui no Vadimécum dos confessores, tem pouca coisa. Eu fui nas encíclicas, falei: Dom Beni, eu posso escrever um livro, assim, desdobrando mais o assunto, e eu vou trazer para o senhor. Se o senhor autorizar, eu publico. Ele autorizou. Está aqui o imprimatur. Imprimatur quer dizer autorização para publicar. Bom, consultei também uma série de padres, doutores em teologia moral, inclusive o padre Wagner Ferreira, daqui da Canção Nova, que fez teologia moral em Roma, no Instituto Alfonsiano, que é o Instituto de Moral Católico. Então, o que eu coloco aqui? O casal pode ter as carícias de preparação para o ato sexual. Que carícias é essa? O que o casal aceita. Cada casal é de um jeito. Por que a igreja não fala? Porque a igreja não pode colocar um padrão de comportamento. As pessoas são diferentes. Ok? Sabe, eu gostaria de dizer o seguinte: o ato sexual, gente, é uma festa conjugal. Sim, Deus instituiu o filho nascer, ser gerado no ato sexual. Então, uma coisa maravilhosa. Ok? Dentro da teologia do corpo, que o Papa João Paulo II falou tanto, é uma coisa muito bonita. Agora, é preciso ser celebrado. O ato sexual ele tem um prelúdio, um lúdio e um pós-lúdio, ou seja, uma preparação, um ato e... Sabe, eu fico pensando, por exemplo, na missa, né? Na missa o padre chega e já não vai fazendo a consagração, não. Primeiro tem lá o canto de entrada, ato penitencial, né? O credo, glória, liturgia da palavra, homilia, aí depois vem a liturgia eucarística, que é o centro da missa, o ápice. Cristo, o sacrifício de Cristo se torna presente no altar, e nós comungamos. Depois vem a ação de graças, onde nós recebemos o Cristo e vamos então adorá-lo, louvá-lo, interceder. Prepara, uma preparação, a consagração, um ato sexual. Não é que eu esteja comparando com a missa, não, mas é assim também. Então o casal precisa ter a preparação, as carícias. Por quê? O homem é diferente da mulher. O ato sexual para o homem começa na cama, na mulher não. Começa no café da manhã, ou lá no shopping, não sei, ou lá no restaurante, não sei. A cabeça da mulher é diferente completamente da do homem em termos de ato sexual. O homem ele é positivo, matemático, em termos de... A mulher não. Então, não quero me alongar mais, porque esse assunto é delicado, né? Então, 2 livros que você pode se orientar, daqui da Canção Nova, né? Esse eu escrevi, esse o Sandro escreveu. O Sandro foi aluno meu, lá na formação de pré-discípulo, de discípulo, um rapaz muito bem formado. Casado, tem filhos, ok? E escreveu esse livro aí. Muito bem. Denilson Carlos Sabino, de Araras. A confissão no período da quaresma serve para alcançar as indulgências na festa da misericórdia? Serve, Denilson. Sabe, a indulgência, para ganhar uma indulgência plenária, que é a indulgência, né, você precisa de 4 coisas. Primeiro, uma boa confissão. Não importa o período que você faz, desde que você não precise confessar de novo, uma confissão bem feita. Segundo, né, você rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Né? Terceiro, participar da Eucaristia. Essas 3 condições sempre têm que existir. Confissão, Eucaristia e rezar pelo Papa. E a 4ª condição é que tem várias coisas que podem mudar. Por exemplo, se você fizer uma via sacra na igreja, acompanhando aqueles quadrinhos, se você rezar, adorar meia hora o Santíssimo diante, né, do sacrário, se você fizer uma leitura bíblica meia hora, cumpre a 4ª condição. Se você rezar um terço em família ou na comunidade, diante de um oratório, cumpre, você ganha uma indulgência plenária, ou para a sua alma,
ou para a alma de uma pessoa que já morreu. Não pode oferecer para uma pessoa que está viva. Ok? Quem quiser aprofundar nisso, eu escrevi também um livro, o que são as indulgências. Porque eu recebo muitas perguntas. Aqui tem o manual das indulgências que o Papa Paulo VI aprovou em 1967. E ele coloca aqui as 70 formas de orações e práticas onde a pessoa ganha indulgência. Vou mostrar aqui, ó, obras e orações indulgenciadas. Dá para dar um close aí? São 70 maneiras de você conseguir ou indulgência parcial. O que é indulgência parcial? Cancela parte das penas que a alma tem que passar pelo purgatório para chegar à santidade. A indulgência plenária elimina todas as penas. Ok? Então, está aí. É uma caridade com as almas do purgatório, a gente oferecer indulgência pelas almas dela. É uma caridade. Por isso que a igreja, por exemplo, tem a Semana das Almas, né? 1 a 8 de novembro, né? A quarta condição é quem for a um cemitério e rezar pela alma de alguém que está sepultado ali, cumprindo as outras 3 condições, aquela alma ganha uma indulgência plenária. E é muito importante por quê, gente? Porque a igreja ensina que a alma no purgatório não pode fazer mais nada por ela. Por que a igreja compara o purgatório a uma cadeia? Por quê? Porque com a morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então a alma não consegue fazer mais nada pela santificação dela. Então quem é que faz? É a igreja do céu e a igreja da terra. A igreja triunfante e a igreja militante reza pela igreja padecente. São as 3 dimensões da igreja. É muito bonito, né? É a realidade do dogma da comunhão dos santos. Entende? Vale a pena estudar isso. Eu tenho um livro também sobre o purgatório, não sei se ele está aqui, ó. Não, aqui são as indulgências. Sabe, a gente precisa, os santos falaram muito do purgatório. Santa Teresa d'Ávila dizia que quando ela oferecia a comunhão pelas almas do purgatório, às vezes ela via almas saindo do purgatório e indo para Deus. Sabe, nós podemos fazer essa caridade com as almas. Muito bem. Maria de Fátima de Miraí, Minas Gerais. Minha cunhada é testemunha de Jeová e faleceu. Gostaria de saber se posso mandar celebrar a missa de 7º dia pela alma dela. Bom, a igreja fala que a gente só não pode celebrar a missa, oferecer uma missa, né, pela alma de alguém, se a pessoa deixou claro, eu não quero isso. Tem gente que fala assim, não traga um padre para mim na hora da morte. Não celebre missa pela minha... Então a gente tem que respeitar. Se a pessoa não colocou essa aversão, eu penso que não há problema de oferecer a missa por ela. Então, o que a igreja fala é isso, se a pessoa pediu para não fazer, não faça. Mas se ela não pediu, deixou em aberto, eu penso que não há problema de oferecer. E deixa que Deus conduza a questão. Ceneide Maria Santos é de Luz, em Minas Gerais. Quando Jesus voltar, todos os mortos vão ressuscitar? Vão. É bem claro, o Catecismo da Igreja fala isso bem claro, mais ou menos aqui pelo parágrafo 1000, o Catecismo deixa claro, todos vão ressuscitar. As almas de quem está no céu, no purgatório ou no inferno, todas as almas vão se unir aos corpos, vão ressuscitar. Acaba o purgatório. No juízo final, Deus vai separar céu e inferno. Acabou a história da humanidade. Okay? É o que o Catecismo da Igreja ensina. Tá? Existe um livro muito bom do Dom Henrique Soares, esse livro está aqui, chama-se Escatologia. Né? Eu vi ele aqui agora mesmo, aqui, ó. Escatologia e fim de mundo. Vale a pena ler esse livro. Dom Henrique Soares é um bispo fantástico, de Palmares, em Pernambuco. O subtítulo é Sobre o Fim do Mundo. O que acontece depois da morte, céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final, a volta de Cristo, a parousia, com autoridade de bispo, né? Está aqui, ó, a fotinho dele aqui. Ele explica isso com detalhes. E eu escrevi um livro também, um pouco parecido com esse, que eu chamei
o cristão diante da morte. Aí eu coloco mais a questão da morte, mas também ligado com a questão da escatologia. Muito bem, deixa eu ver se ele está por aqui, eu até já mostro. Não, depois a gente acha ele aí, mostra depois, tudo bem. Sabe, eu queria lembrar que eu tenho no meu site um curso de teologia, porque todas essas perguntas que eu recebo aqui, sabe, todo dia, eu resolvi fazer um curso de teologia para leigos, com mais ou menos 20 disciplinas. Esse curso já está no meu site, cleofas.com.br, já tem 2 anos. Eu comecei lá com várias coisas sobre a igreja, eclesiologia. Agora eu estou dando curso bíblico. Depois do curso bíblico vamos entrar em história da igreja. Tem aí depois pneumatologia, escatologia, mariologia, liturgia, etc. Né? Quem quiser fazer esse curso, é muito fácil. Meia hora por dia, no máximo, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira eu respondo perguntas que os alunos mandam para mim. Como é que você acessa isso? No site cleofas.com.br tem uma janelinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali e você fica sabendo como é que você pode ser aluno desse curso. E você vai, se você baixar isso, você fica com todas as aulas baixadas no seu computador, você assiste a hora que você quiser, mesmo as aulas que já se passaram, ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para responder outras perguntas que chegaram por e-mail e que vão aparecer aqui no Plasma, bem? Espera aí que o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Vocês viram aí a rapidez do intervalo, né? Não deu nem para ir na cozinha tomar um cafezinho direito, né? Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. E quem é que mantém esse empreendimento que gasta aí mais de 20 milhões por mês? TV, vocês estão vendo aqui, ó, 3 câmeras aqui na minha frente. Só para um programa desse ir para o ar, usa mais ou menos umas 15 pessoas trabalhando. Só para um programa desse. Veja o custo de tudo isso, né? Quem que mantém isso? É você, a sua contribuição. Por isso que a Canção Nova pede. Você pensa que as outras televisões não pedem? Pede sim. Quando passa uma propaganda de um produto, aquele produto está pagando a televisão para aquilo, entendeu? São os patrocinadores. A Canção Nova não tem patrocinador. O patrocinador da Canção Nova é você, que assiste os programas, se enriquece com as pregações, com os programas, com as missas e etc. Ok? Muito bem. Então, tem aqui uma ação da Canção Nova muito interessante. Eu estou participando dela. Ação Palavras que Curam. O que é isso? Eu vou explicar, não vou ler o que daqui, eu vou explicar de outra maneira. Para ajudar as pessoas e também a Canção Nova ter um pouco mais de recursos que ela precisa, que ela tem dívida, né? Estão sendo gravados um CD com mais ou menos 4 horas, com palestras feitas por várias pessoas. Eu participo, Padre Jonas, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, uma série de pessoas, né? E esses CDs, essas gravações, serão dadas àquelas pessoas que fizeram uma contribuição a mais de R$20 para o projeto da MA. Ok? É isso. Chama-se Ação Palavras que Curam, né? Então, aqui está escrito o seguinte: durante o mês de abril, maio e junho, participe dessa ação, faça a sua contribuição mensal, R$20 no boleto extra, e tenha, então, acesso a esses conteúdos exclusivos, né? Mensalmente serão disponibilizados 4 pregações, então são 4 pregações em abril, maio e junho, né? Participando dos 3 meses, você receberá o DVD contendo todas as partilhas e mais um bônus extra. Eu já gravei a minha parte nesse projeto Palavras que Curam. Eu fiz sobre família, casamento, namoro, sexo, etc. Cada pregador fez aí de um jeito. Então, quem puder, participe disso, que ajuda a Canção Nova e ajuda você. Ok? Muito bem. Eu tinha falado aqui no primeiro bloco desse livro, O Cristão Diante da Morte. Agora eu encontrei ali. Muita gente me pergunta sobre isso. O que a igreja ensina sobre isso? Está aqui.
A minha preocupação é colocar o que a igreja ensina, não é o que eu quero ensinar, não, o que a igreja ensina. Tá? Outra coisa, gostaria de mostrar esse livro, São José Não Falha. Por quê? Esse livro é muito antigo. Esse livro foi escrito por um padre alemão, chamado Afonso Weigl, que ele coletou quase 100 testemunhos de paroquianos dele, que tiveram graças e milagres que receberam através da devoção a São José. Ele vai narrando aqui. Esse livro eu desenterrei aí do passado, porque é um livro muito bonito, mostra o poder intercessor de São José. Claro, gente, Nossa Senhora é mãe, São José é pai de Jesus, pai adotivo, mas é pai. Quando ele quis ir embora deixar Maria, o anjo falou: não, José, de jeito nenhum, o menino quer você papai dele. Olha que coisa interessante, gente. Aqui na terra é o pai que adota um filho. Com Jesus foi diferente, foi o filho que adotou o pai. Não notaram isso? Interessante? O filho que mandou o anjo dizer: não, eu quero você esposo da minha mãe, ou seja, meu pai. Por isso que Nossa Senhora falou para Jesus, né? Quando Jesus se perdeu lá no templo aos 12 anos, Nossa Senhora disse: meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu te procurávamos aflitos. Nossa Senhora dizendo: seu pai. O que o pai de Jesus pede para ele no céu que ele não vai atender? São José salvou Jesus da morte de Herodes, fugindo com Jesus para o Egito. São José não falha. Eu gostei desse né? Tem uns livros antigos muito bons, que de vez em quando a gente vai resgatando eles aí. Muito bem, vamos aqui então às perguntas que chegaram por e-mail. João Paulo, 8 anos de idade, Boa Vista, em Roraima. Está aí, Joãozinho, para você. Todos os bebês que falecem vão para o céu. Ô João Paulo, a igreja recomenda que a criança seja batizada. Evidentemente, uma criança que foi batizada, morreu, antes do uso da razão, ou seja, morreu na inocência dela, certamente vai para o céu. E se morreu sem o batismo? Porque Jesus diz assim, né? Evangelho de São Marcos, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. Então as pessoas perguntam: e a pessoa que não foi batizada? A igreja fala assim: a criança, a igreja, o sentimento da igreja é que a criança é salva de maneira extraordinária. Por que extraordinária? Porque a maneira ordinária é pelo batismo. Então, na misericórdia de Deus, há caminhos extraordinários que a gente não sabe. O catecismo, inclusive, quando fala disso, cita aquela citação do Evangelho de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. Então a igreja entende que a criança, mesmo não batizada, ela ganhou o céu. De um jeito que não é o caminho ordinário do batismo. Ok? Muito bem. Juliano Rabelo, quando se tomou conhecimento público que São José não era o pai biológico de Jesus? Ô Juliano, nós ficamos sabendo pelos evangelhos, né? Pelos evangelhos, o São Mateus, São Lucas, quando narram, né? Fala que, né, a Virgem Maria estava prometida em casamento a um homem, mas não era casado, e ficou grávida por obra do Espírito Santo. Tanto é que José quis ir embora. Então ele não é o pai natural de Jesus. Nenhum homem podia ser pai natural de Jesus, que nenhum homem na face da terra podia gerar o verbo humanado, encarnado. Então pelas leituras de São Mateus e São Lucas que a gente sabe, né, que São José não era pai natural, era pai adotivo, pai legal, pai nutrício de Jesus. Giovanni Cruz, de Santarém, no Pará. Eu queria aproveitar para dizer uma coisa para o pessoal lá do Nordeste, né? Nós estamos abrindo uma representação dos meus livros na cidade de Fortaleza. Fortaleza tem uma comunidade chamada Face de Cristo, lá do meu amigo Aloísio. Ele vai ser um distribuidor dos meus livros ali no Nordeste. Não está ainda fechado isso, mas mais um pouco para frente eu estou colocando, porque eu recebo muita reclamação do pessoal do Nordeste que nossos livros não chegam lá. Porque o correio é caro. São Paulo a Fortaleza, São Paulo a Recife é caro, né? Então,
Tanto é que nós temos uma promoção, né? As pessoas que compram na nossa editora Cleofas até R$200 para frente, ela não paga o frete do correio, para facilitar um pouco para o pessoal do Nordeste adquirir esses livros. Mas vamos lá para a pergunta de Giovanni. Eu lembrei porque ele é de Pará, né? Então, antigamente os sacrifícios eram feitos com animais. Quais os sacrifícios que devemos fazer no dia de hoje? Ô Giovanni, hoje não se faz mais sacrifício, nem de animais e nem de... né? São Paulo fala uma coisa bonita. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, eu gosto muito dessa passagem. São Paulo fala qual é o sacrifício que a gente deve fazer. Eu vou ler aqui, que vale a pena. Ele fala assim, é o sacrifício nosso. Né? Romanos 12, versículo 1. São Paulo fala assim, eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Então, qual é o sacrifício que a igreja oferece hoje? É o sacrifício do Cristo na Santa Missa, que torna-se presente, o Calvário torna-se presente na missa. Veja bem, não é repetição, não é multiplicação, não, é presentificação. Entenda isso. O mesmo Calvário que aconteceu se faz presente. Você pergunta, mas como? Se o Calvário aconteceu há 2000 anos atrás, a teologia explica. As ações de Cristo, elas são teândricas. O que quer dizer essa palavra? Teândricas é uma expressão que quer dizer humana e divina ao mesmo tempo. É fusão de theos e antropos, Deus e homem, teândricas. As nossas ações se esgotam no tempo, porque nós estamos sujeitos ao tempo. As ações de Deus não, porque Deus é o autor do tempo. Então o tempo não consome as ações de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, o Calvário se faz presente. O tempo não anula, não apaga a realidade do Calvário. Quando o padre consagra no altar, acontece a morte e a ressurreição de Cristo. Não é de novo, não, é a única morte e ressurreição de Cristo. Então esse é o grande sacrifício que a igreja oferece 5 vezes por segundo a Deus. Eu fiz essa conta. Por que eu cheguei nessa conclusão que são celebradas 5 missas por segundo no mundo? Facinho de você entender. A igreja tem mais ou menos 410 mil sacerdotes. Eu pensei assim, matemático gosta de fazer conta, né? Eu fiz matemática, fiz física, então a gente gosta de fazer conta. Se cada padre celebrar uma missa, a gente tem 410 missas por dia. Olha, tem padre que celebra 2, 3 até. Então eu dividi pelo número de segundos que tem num dia. Quantos segundos tem num dia? Basta você multiplicar 24 vezes 60 vezes 60, porque a hora tem 60 minutos, minuto 60 segundos. Então se você dividir 410 mil por esse produto, 24 vezes 60, quanto é que dá? Vai dar 5. Ou seja, 5 vezes por segundo o sacrifício do Cristo é oferecido ao Pai. Eu acho que é por isso que o mundo não acabou ainda. São Francisco de Sales dizia, a missa é o sol da igreja. Que beleza, gente, isso é uma coisa maravilhosa, né? Quando nós rezamos na missa ali, o padre fala, por Cristo, com Cristo, em Cristo, segurando o cálice e o vinho, a hóstia e o cálice, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? Na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, é o sacrifício do Cristo sendo oferecido. Então, este é o principal sacrifício. E depois o nosso sacrifício, que São Paulo fala aqui. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja esse o vosso culto espiritual. Que sacrifício é esse do nosso corpo? Os nossos sofrimentos, as nossas angústias, aflições, tribulações, tentações, doenças. Se você oferece isso no cálice de Cristo, você está oferecendo a Deus. Sabe, tem 3 maneiras de a gente ajudar Deus a salvar o mundo. Primeiro, trabalhando pela igreja. Segundo, rezando pela igreja. Terceiro, sofrendo pela igreja. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Colossenses 1:24. Eu completo na minha carne, ou seja, no meu corpo,
o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então a pergunta dela aqui, qual é o sacrifício que a gente tem que fazer hoje? É o do Cristo no Calvário e o sacrifício nosso oferecido a Deus. Vamos, Roberta Cristina. Normalmente, ouvimos muito a frase, quando eu tive meu encontro pessoal com Deus, o que seria o encontro e de que forma ele se dá? Ô Roberto, o encontro com Deus é a conversão. Tem gente que não está nem aí com Deus, de repente passa por um cursilho da cristandade, um encontro de casais, um seminário de vida no Espírito, acorda, se converte, eu quero Deus, passa a querer ir à missa, passa a querer se confessar, passa a querer comungar, passa a querer ler a palavra de Deus. Esse é o encontro com Cristo. O encontro com Cristo não é uma coisa assim sentimental, não. O encontro com Cristo é essa mudança de vida, essa conversão, essa vontade de seguir Deus. Pronto, você teve um encontro com Cristo. Pode ter certeza. Quando você procura Deus, Deus te procura muito mais do que você procura Ele. É um encontro. Não pense que é algo romântico, sentimental. Tem gente que chega até às lágrimas, claro, é bonito. Especialmente as mulheres que são mais sensíveis do que os homens. Nesses momentos, às vezes, de conversão, de tal. Né? Às vezes, tem o chamado dom das lágrimas, né? Mas o encontro é esse. É uma decisão. Eu vou seguir Jesus. Eu vou estudar o catecismo da igreja. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou participar do sacramento, eu vou fazer a minha meditação em bons livros. Então, um encontro com Deus. Não identificar. Vivi 3 anos de namoro e 1 ano de noivado, sempre observando a castidade. Depois de casado, eu descobri que meu marido tem ejaculação precoce e disfunção erétil. Vários tratamentos e nada resolveu. Isso nos afastou muito. De que forma a igreja pode nos ajudar, já que estou cogitando a separação? Não é fácil de responder. Primeira coisa, tem tratamento para a questão de ejaculação precoce. Inclusive, no próprio livro que eu mostrei aqui, Vida Sexual no Casamento, João Moana recomenda um tratamento para ejaculação precoce. Tem tratamento, sim. Porque João Moana era médico, era padre, médico e psicólogo. A disfunção erétil também tem tratamento. Então, é o seguinte, não tenha pressa em querer se separar por causa disso. Não se pode destruir um casamento assim, entendeu? Continue aí num tratamento, reze, coloque isso na mão de Deus, né? Sabe, outra coisa, gente, a vida sexual de uma pessoa muda com a idade. A pessoa pode ter, às vezes, um problema sexual num período da vida e depois isso pode mudar. Eu fui casado 40 anos, eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando de teoria, não. Eu casei com 22 anos e fiquei casado até 62. Então, calma, vamos procurar tratamento, vamos rezar, vamos pedir para as pessoas rezarem por vocês. Tá? O casamento é muito importante. Luciana Maria dos Santos. Como devo proceder quando minha filha, que estuda em uma escola pública, chega em casa dizendo que sua professora distorce tudo o que ela aprende sobre a sua fé católica, em casa e na catequese? Como, por exemplo, a professora diz que pecado não existe, entre outras coisas que não condiz com a nossa fé. Gente, estão vendo que coisa triste? Que coisa mais triste? A professora dizer para uma criança que não existe pecado, contradiz tudo que a criança aprende em casa, aprende na catequese. É dureza, né? Sabe, se eu fosse mãe dessa criança, eu ia lá conversar com a professora. Diz, sinto muito, a senhora não tem fé, a senhora não acredita nas nossas coisas, mas por favor, não fique destruindo na minha filha o que eu construo na minha casa e na igreja. Escola não é para a senhora falar de religião. A senhora é professor de religião? Se for, é religião católica, porque aí a criança vai na fé católica. Agora, a senhora, se é professora de história, geografia, letras, não sei o quê, a senhora não pode ficar destruindo a fé da criança. Eu iria até no diretor da escola, ou na diretora da escola, porque é um desrespeito, né?
É terrível, sabe? Quando eu sabe, trabalho tanto com essas coisas de livro, de formação, de tudo, é exatamente por causa disso aqui. Na universidade, um aluno sabe se defender, mas uma criança não sabe se defender. Na universidade, eu escrevo livro para os universitários, já escrevi livro sobre Inquisição, escrevi, né, uma história que não é contada para mostrar, para desmentir uma série de mentiras sobre a igreja. Agora, uma criança, é dureza fazer isso com uma criança. Eu acho que valeria a pena você conversar com essa professora. Não identificar. Gostaria de saber se é verdade que os papas do século XIV cobravam para perdoar os pecados. Está aí. Outra mentira contra a igreja. Eu acho que século XIV não foi a época das indulgências de Lutero, foi o século XVI. Eu tenho a impressão que aqui pode estar um pouco relacionado com as indulgências, né? Não, os papas vendiam indulgência. Não vendia coisa nenhuma. As indulgências continuam válidas ainda hoje. Vocês estão vendo aí, tem um livro sobre indulgência, está aqui, ó, que o Papa Paulo VI aprovou em 1967. A igreja não mudou nada sobre indulgência, né? Infelizmente, na Alemanha, na época de Lutero, houve um pregador das indulgências, chamado Tetzel, um dominicano, que infelizmente ele exagerava. Porque o que aconteceu com as indulgências? O Papa Paulo III, ele quis reconstruir a Basílica do Vaticano, que era a basílica que foi construída no ano 300 e pouco por Constantino e já estava caindo. Então o Papa Paulo III quis fazer a basílica que existe hoje. Essa basílica belíssima. Então precisava de muito dinheiro. Porque a Basílica do Vaticano é uma coisa esplendorosa. Os papas fizeram um negócio, era a época do Renascimento, né? Para você ter ideia, na Basílica de São Pedro não tem pintura, são 20 mil metros quadrados de mosaico. Então o que o Papa fez? O Papa autorizou indulgência na igreja no mundo inteiro. O Papa disse, quem cumprir aquelas condições que coloquei, confissão, orar pelo Papa, né? A comunhão, e deram uma esmola para a construção da Basílica, ganha indulgência. Não tem nada de errado. O Papa pode fixar a quarta condição, como ele quiser. Entenderam? Então o Papa está vendendo indulgência. Não é nada disso. Ele colocou uma condição. Quem der uma esmola para a construção da Basílica, com as outras condições, e o Papa tem esse poder. Por quê? Porque Cristo disse para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Certinho. Por isso que as indulgências existem até hoje. Se tivesse alguma coisa errada, depois do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI tinha cortado, não cortou nada, ele publicou um manual das indulgências, ele publicou uma Constituição Apostólica sobre as indulgências. Então, isso aqui é lenda, que a igreja cobrava para perdoar pecado. Pecado não tem dinheiro que pague perdão do pecado, gente. A única coisa que perdoa o pecado, sabe o que é? É o sangue de Cristo. Quando o Padre diz assim, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é que pagou o seu pecado? É o Cristo na cruz, o sangue de Cristo. Não, sabe, o Papa podia dizer assim, olha, R$1 milhão para perdoar o seu pecado, não apagava o pecado, porque não tem dinheiro que apague o pecado. Sabe por quê? É importante entender isso. Porque o nosso pecado, gente, ele fere a majestade infinita de Deus. Se eu der um tapa aqui no ouvido desse câmera aqui, não vou dar. Mas se eu der, é uma falta grave. Agora você imagina se eu der um tapa na orelha de Deus. É uma falta infinita. Por quê? Ele é um homem, como eu, finito. Mas Deus é infinito. A majestade de Deus é infinita. Por que o nosso pecado leva a gente para o inferno? O pecado grave. Porque você feriu a majestade infinita de Deus. Você não tem mais como reparar isso. Então Cristo diz para o Pai, eu vou lá pagar essa conta. Porque a minha vida tem valor infinito. O meu sangue derramado tem valor infinito. Então eu pago, ó Pai, o preço do perdão de todo mundo. Não tem dinheiro que pague o perdão do pecado, gente. Essa lorota de que o Papa cobrava para perdoar pecado, o Papa podia cobrar quanto ele quisesse, que não perdoava o pecado de ninguém. Porque a única coisa que perdoa o pecado é o sangue de Cristo
a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem valor infinito, então pode satisfazer a majestade infinita de Deus ferida pelo nosso pecado. Entenderam isso? Essa é a nossa fé. Esse é o mistério da fé. Quando o padre acaba de consagrar, o padre fala assim: eis o mistério da fé. Não fala? O que é esse mistério da fé? Cristo pagou o pecado de todos nós, e só Ele podia pecar. Por isso que não tem salvação sem Jesus Cristo. Por isso que São Pedro fala lá em Atos 4,12, não nos foi dado um nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação, a não ser Jesus Cristo. Ponto. Entenderam? Que bom, vocês são bons alunos. Então, vamos em frente aqui. Outra pessoa, não identificar. Todos nós temos uma vocação, seja matrimônio, sacerdócio, vida religiosa. O que dizer sobre as pessoas que escolheram viver sozinhas, por não encontrar sua vocação? Não tem problema. Tem gente que tem vocação para ser celibatário. E daí? Eu gosto muito de um autor chamado Michel Coir, um padre francês que já morreu, escreveu um livro chamado Construir o Homem e o Mundo. Esse livro, até nós resgatamos ele, é uma maravilha de livro. Esse livro eu lia desde meus 13 anos de idade. Esse livro moldou a minha vida. Construir o Homem e o Mundo. O livro Padre Jonas usava muito com a gente. O lema da Canção Nova é esse: Homens Novos para o Mundo Novo. Era baseado nesse livro do Michel Coir, Construir o Homem e o Mundo. Ali ele fala uma coisa muito bonita. Michel Coir fala assim: solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Olha que bonito. Pode ser solteiro, pode ser casado. Se você não for egoísta, se você amar a Deus, amar as pessoas, você não desperdiça a sua vida. Então fica tranquila. Tem gente que não tem vocação, nem para ser padre e nem para casar. Fica celibatário, vive em Deus o seu celibato. Eu hoje, por exemplo, eu sou um celibatário. Tem 6 anos que eu sou viúvo. Viúvo é um homem solteiro. Não quero mais casar. Já expliquei para as mulheres que eu não quero casar. E fica algumas insistindo comigo. Eu quero viver solteiro, eu quero celibatário. Trabalho para Deus, acordo cedo, vou na minha missa, trabalho o dia inteiro aqui na casa e pronto. É uma vocação. Então, olha, solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Vamos lá. Acabou? Terminou? Ótimo. Então, terminamos aqui. Agradeço a vocês que vieram participar ao vivo, você de casa. Desculpe alguma coisa aí que talvez eu possa ter exagerado, né? E nós voltaremos, se Deus quiser, quarta-feira que vem. Agora, amanhã, nós temos aqui, às 9 horas da noite, a Escola da Fé. Eu estou dando aula sobre eclesiologia, igreja. Amanhã vamos começar com muito importante. O que é a igreja una, santa, católica e apostólica? A identidade da igreja. Você está convidado a assistir aí pela TV Canção Nova. Um grande abraço, até amanhã, ou até quarta-feira que vem, ou até amanhã, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.